Olá! Na corrida para a obesidade, o Brasil está entre os primeiros colocados. No futebol, nós estamos crescendo. Na Fórmula 1, eu não posso dizer o mesmo, né? O nosso amigo. Mas na obesidade, caros amigos, nós estamos entre os primeiros. Nós estamos crescendo assustadoramente. Estamos aí com, sei lá, quase 50%. E o pior, as crianças também. Muita gente acha que ficar magrinho, não engordar, é única e exclusivamente por uma questão estética. Não é bem assim. No programa de hoje, continuando do programa anterior, onde nós falamos sobre as causas da obesidade, está de novo conosco o professor Dr. Arthur Kaufmann. Ele não gosta muito que eu o chame de doutor Arthur, mas eu vou insistir nesse nosso, não, doutor Arthur. Olha, eu posso abolir o doutor, ou não? Pode, por favor. O doutor Faz Arthur, de conta que a gente está lá no seu estúdio tá lá no malhando. Treinando, tá bom, mas eu não consigo. O doutor Arthur é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da USP, e tem muitos anos, vou dizer quanto tempo, ele não permite isso, que ele tem a experiência no tratamento... Mais de 10. Mais de 10. Tá? No tratamento de pessoas com distúrbios alimentares, né? O chamado distúrbios alimentares, né? Isso, é o nome genérico, e obesidade é um deles. O DIC, distorção de imagem corporal, está dentro dos distúrbios. Está dentro de praticamente todos os distúrbios alimentares. Doutor Arthur, então, já foi apresentado, vamos ser bastante pontuais, né? Porque o tempo, 30 minutos, gente, é muito pouco para abordar esse tema. Doutor Arthur, quais as consequências da obesidade? Eu ia falar uma coisa, mas vou falar outra. Vou falar outra, porque você falou das crianças, e é uma coisa muito interessante. Você sabe que psiquiatra é sempre curioso, senão não poderia ser psiquiatra. Então eu estou um dia andando na rua e vejo um restaurante com mesinhas do lado de fora. E na mesinha do lado de fora tem um casal classe média, média ou média alta, que é um restaurante aparentemente caro, e uma criança. Bom, ok. Adivinha o que a criança estava almoçando? Vamos ver, uma chance só. Salada. Ah, claro. Opa! Salada de batata frita. E algum bifinho frito também. Você veja que o que é festa de criança? Quais são as comidas de festa de criança? Cachorro-quente, risoles, batata, pastel, doce. Aquele carrinho geral, com algodão doce. Algodão doce. Ou seja, são comidas, todas elas feitas e escolhidas por adultos, não por criança. Nenhuma criança organiza a festa, tá? Então, o adulto põe ali aquilo que ele acha que a criança vai comer. Ou seja, a festa de criança é o lugar de comer porcaria. Eu vi uma vez numa festa de criança que as crianças estão ali correndo, não estão nem interessadas em comer, elas querem brincar. Aí uma mãe, posso pegar isso aqui? Claro. A mãe pega um risoles e fica assim esperando. Aí, de repente, o filho dela passa correndo. Quando ela passa correndo, ela agarra o moleque e enfia o risoles na boca dele. Aí, o que ele faz? Ele morde metade do risoles e sai correndo. Aí, ela olha assim, desconsoladamente para o risoles e... E come. Ou seja, quem é que está interessado naquela comida? Doutor Arthur, ela estava perfeitamente correta, porque ele correu tanto por outro, ele precisava recarregar, precisava botar combustível. Isso, e nela mesma? E nela mesma também. Preciso dizer que ela era gorda? Claro, não, né? E ansiosa, né? Bem. Aí, o que acaba acontecendo? Fica gorda. E quando se olha no espelho, como a gente viu naquele slide daquela menina se olhando no espelho, o que ela vê? Primeiro, ela fica se achando gorda e fica muito preocupada e inquieta. Aí ela sabe assim, bom, se eu sou gorda, eu não vou ser amada. Quem vai querer? Quem vai me querer? Ninguém. Portanto, ser gorda é ser não amada. Portanto, ser gorda é ter uma personalidade negativa. E a partir daí vem aquelas coisas assim, ela tem amigas magras, tá? Ela pensa, os rapazes só chegam perto de mim para que eu apresente a minha amiga. Porque ele não tem coragem de chegar nela, chega em mim. Ela faz intermediário. Ela faz o meio de campo. Ou então, os nomes que ela é chamada por outros e que ela própria se chama. Hipopótama, baleia assassina. Eu tinha uma paciente japonesa, bem rechonchuda, e um dia ela entra chorando, me chamaram de lutadora de sumô. Nossa, realmente... Isso é bullying, né? É bullying. Bullying mas, contra os... Mas pois tinha uma razão, vamos dizer assim, as pessoas são muito impiedosas, São né? muito impiedosas, então ela é japonesa. E gorda é lutadora de sumô. Antigamente,
Eu até coloquei outro dia no Facebook uma foto, quando eu dava aula para criança, em 1973. É muito interessante. Tinha 10 crianças, né, sem camisa, lá na escola do Jockey, discutindo as regras do jogo. Das 10 crianças, 9 eram magras e tinha um gordinho. Então, seguramente aquela criança, ô gordinho, tinha um bullying. Aí eu acho que no futuro nós temos o bullying contra os magros. Ô magrinho, ô magrinho. São todos gordos. Mas você veja uma coisa também muito interessante que você falou. O gordinho não tem nome. Ele é o gordinho. É o gordinho, é o gordinho. A identidade muda. Onde está o livro? Está ali atrás daquele gordo. Entendeu? O cara perde o nome. Bem, obesidade, uma das consequências, então, é a questão da autoimagem distorcida. Da autoimagem. Aí, esse slide Esse slide eu acho que é interessante. Muito interessante. Olha aqui o quadrinho, não sei se está dando para ler, no primeiro está escrito triste, aí ela vai evoluindo, triste e gorda. Ou seja, o site minhavida.com.br, que é um excelente site de saúde, fez uma pesquisa fazendo a diferença entre ser gorda e estar gorda. O que é ser gorda? Para essas mulheres que responderam a pesquisa, é não se gostar, é ser triste. Você quer o anterior? O anterior. Que ótimo, que ótimo. É ser feia, ter dificuldades no cotidiano, ter menos convívio social, é se alimentar mal, é ter preguiça, é não ser parte do mundo, é não ser aceita. Olha que coisa grave. Ou seja, isso que está escrito independente das intercorrências sob o ponto de vista fisiológico, as consequências fisiológicas da obesidade. É todo um comportamento socioafetivo. Socioafetivo, autodestrutivo e que ela se vê sem saída. O próximo vai mostrar, então, nesse eu sou gorda, essa pessoa tem uma luta com a balança a vida inteira, desde criança às vezes, se a obesidade começou na infância. E ela está sempre se informando sobre novas dietas, novos remédios e novos médicos. Eu soube que tem um médico na Zona Leste, que é ótimo. Não, mas o meu é um da Zona Oeste, é ótimo, você precisa ir. Então ficam trocando essas informações. E essa pessoa que diz eu sou gorda, ela nunca é responsável por estar gorda. A culpa é de alguém. A culpa é sempre de alguém. Ou é do marido, ou é do filho, ou é da escola, ou é do horário, porque ela estuda e trabalha, ou, por último, é do médico que não está conseguindo emagrecê-la, porque grande parte das pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Isto é, eu entro no médico, ele vai fazer funilaria, pintura e martelinho de ouro comigo e eu vou sair magra. Aí tem, nesse slide agora, que eu estou gorda, não sou, estou. Portanto, é uma coisa temporária. Daqui a pouco isso vai embora. Se Deus quiser, vai embora, né? Ela está predisposta a mudar, mas sempre é para ontem, porque ela precisa caber num vestido, numa calça, ou enfim, o cara, a mesma coisa, num terno que não entra mais. Mas, em geral, essa pessoa não sabe nada de alimentação e ela só conhece, a única dieta que ela conhece é a dieta restritiva, isto é, uma dieta ótima para se começar de segunda-feira, né? Depois de um domingo bem legal, que você comeu bastante. Aí na segunda-feira é só saladinha, bife grelhado, tudo aquilo que você não gosta, peito de frango, tudo aquilo que você não gosta. Uma vez você fez um comentário muito interessante a respeito das conversas, né, que acontecem na antessala de um consultório, né? E você me falou uma coisa muito interessante, né? Você disse, não, agora eu escutei dizer que eu posso comer de tudo, porque o micro-ondas ele destrói as gorduras. É isso, e a pessoa de um mês para o outro engordou 4 quilos. Ela disse, mas o senhor me falou que no micro-ondas não engorda? Eu falei, tá bom, o que você fez no micro-ondas? Tudo, pudim, bolo, torta, bife, tudo, e engordei 4 quilos. Bem, volta um pouquinho o slide. Antes. No anterior? Então, tem essas diferenças entre eu sou e estou gorda. Quer dizer, a sou gorda passa a vida pesquisando. A estou gorda vê agora. A sou gorda sempre tem um culpado pela situação. Tá? E a estou gorda não dá certo porque ela só conhece aquelas dietas horrorosas, que não pode isso, não pode aquilo. Vocês vejam que essa dieta sempre vão te dizer o que você não pode comer, ao invés de dizer o que você pode comer.
Quando você já começa pelo negativo, você não vai dar pode isso, certo. não pode aquilo. E eu acho que um detalhe interessante, não... Arthur, acertei agora. Isso, hein, doutor Arthur? por favor. Consertei. Por favor. Que no atendimento, isso eu escutei de muitas pessoas que eu cuidei, né, com exercício. Sabe, professor, é duro ser gordo, porque a gente vai no médico, ele vai dizer assim para mim, disse assim para mim, olha, você tem que modificar a comida, os seus hábitos alimentares, é a coisa que eu mais gosto. Isso. E ele recomenda que eu faça exercício que eu odeio. Então é muito triste a vida do gordo. Porque... E mexe na zona de conforto. É. Aquilo que está na minha zona de conforto, que eu gosto, é a comida, não pode. E o que eu Aquilo não gosto... que não está na minha zona de conforto, que é o exercício, eu tenho que fazer. Que diabo? Como é que eu vou conciliar? Doutor, um assunto um tanto quanto delicado é a questão da obesidade e a sexualidade. Eu gostaria de ouvir, eu acho que a gente pode ver Pois é, porque muita gente com excesso de peso não tem o menor problema sexual, não tem nenhuma inibição, tem uma vida sexual ativa, saudável, como qualquer pessoa, digamos assim, como qualquer pessoa saudável, ok? Outras pessoas não. Existe, e a gente sabe, por estatísticas pelo menos, que existe em todos os transtornos alimentares casos de abuso na infância. Abuso real ou não real, mas imaginado. Tipo frases, tipo provocações. Imaginou que foi abusado, mas na realidade não. Uma situação que aconteceu. Uma vez eu vi eu estava numa reunião social que o pai falou para o amigo, você viu como a minha filha, a filha dele tinha 14 para 15 anos, você viu como ela está bonitinha, você viu como ela está redondinha, você viu os peitinhos que já estão começando? O pai já tinha bebido várias, né? Olha como ela está gostosa e tal. E a filha ouviu. No dia seguinte, a filha entrou num quadro de anorexia nervosa. Para quê? Para não ser gostosa aos olhos do pai. Para se proteger. Uma mudança. Quer dizer, para ela houve um abuso sexual do pai. É claro que o pai nem sabe disso, né? Por isso que eu estou falando do real e do imaginado. O pai jamais soube nem saberá que ele fez um abuso sexual, mas fez. Uma infelicidade conjugal, um desacerto, pode determinar, então, um aumento como uma proteção? Pode, porque, eu disse no começo, a comida pode ser usada como droga, principalmente carboidratos, claro, ninguém vai ter compulsão por alface ou agrião. Então, só coelho. Só coelho. Eu conheço uma pessoa que está aqui assistindo o nosso programa. Que está assistindo, que é fanática por salada. Por salada. Eu sei. Não ficou verde ainda, mas está tudo bem. Está a caminho, né? Igual Horácio, o dinossaurinho. Então, aí, como sendo uma droga, ela come e se acalma e fica na zona de conforto. Para algumas pessoas, principalmente as que têm dificuldade na área sexual, a gordura, aquela forma redonda, pode servir de proteção para ninguém chegar perto. Uma proteção meio imaginária. É igual cigarro. Você fuma, sopra a fumaça, fica longe de mim. É o mesmo tipo de dinâmica. O processo é o mesmo, é proteção. Sai de perto, não chega. Ou através da fumaça de cigarro, ou através da minha circunferência abdominal. Portanto, então ela está desse jeito na zona de conforto. Feliz? Não, mas confortável. Aí acontece uma coisa muito interessante, muito importante. Algumas mulheres que têm esse tipo de problema entram num programa de dieta, começam a comer bonitinho, começam a fazer atividade física, em geral não estão em psicoterapia e emagrecem. O que acontece assim que emagrece? Começa a se tornar uma mulher atraente. Aí o operário da construção, ô gostosa! Aí começa a ter telefonemas, aí começa a ter procura, mas ela não está programada, ela não está preparada para suportar esse assédio, esse sucesso que ela não sabe o que fazer com ele. Então, o que ela faz? Aos poucos volta para a zona de conforto. Ou se ela for casada, tem o famoso, eu não sei de ninguém que usa esse nome, então eu acho que eu batizei, chama marido engordativo. Marido engordativo é uma classe extremamente interessante. Eu estive cuidando de uma aluna que aconteceu exatamente isso, esse fenômeno do marido engordativo. Isso. Ela era redondinha, gordinha, cabelo cafona, óculos feio, e ela resolveu mudar.
E quando ela começou a mudar, cortou o cabelo, trocou o óculos, emagreceu, ela disse assim, professor, nunca eu fui tão convidada para happy hour com meu marido. Todo dia ele quer fazer um happy hour. Esse é o marido engordativo. Exatamente, porque eu descrevo duas categorias de marido engordativo. O bem-humorado e o mal-humorado. O marido bem-humorado é o que chega em casa e diz, nossa, como você emagreceu, como você está bem. Trouxe até uma caixa de bombons de presente pelo seu esforço. Ou, fantástico você está esse. tão legal, vamos pedir uma pizza? Esse é o marido engordativo bem-humorado. O marido engordativo mal-humorado é aquele que olha para a mulher e diz, você está emagrecendo para quem, hein? Para mim é que não deve ser. Você nunca se preocupou com isso? Vai, fala aí, para quem você está emagrecendo? Aí, isso é todo dia essa tortura. Aí uma paciente que eu tive disse, olha, eu não aguento mais. Meu marido é o típico amigo da onça. Ele só gosta de mim gorda, para poder me xingar de gorda. Olha, porque só quando isso é um eu tô, caso quando eu estou magra, claro, caso psiquiátrico. Claro. Quando eu estou magra, ele quer saber para quem que eu estou emagrecendo, que para ele não pode ser. E aí eu falei para ele, bom, vamos separar? Ele disse, separar? Agora que eu já roí o osso? Nunca. É o nosso amigo ali. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho? Então, vou voltar um pouquinho. O anterior. O anterior. Porque começa assim, né? O casal casa, olha que figura linda. Os dois magrinhos, porque o casal romântico da novela, do filme, do teatro, é um casal magro. Olha, começa assim bonitinho. Essa é a foto da véspera do casamento, ou do dia seguinte, sei lá. Aí os anos vão passando e aí chegamos no próximo. Assim. Que tal? Que tal? Ou, pior ainda, o próximo. Cadê aquele corpinho que conheci aos 30 anos atrás? Você comeu, querido, está todo na sua barriga. E olha a cara de felicidade dos dois. Os dois, eles estão terríveis, estão terríveis. Assim, é totalmente na zona de conforto. O que esse casal, o que você imagina que esse casal faz na vida, de vida social? Come, né? Come, vai para restaurante direto. Eu acho que e esse slide aí, bota esse, por favor. Como ganhar uma discussão com 5 letras. Isso. A mulher está xingando ele de todos os nomes, de vagabundo até viciado, e no meio, na 1, 2, na quarta linha, depois de safado, corintiano. Safado, corintiano, idiota, infeliz, etc. Corrupto, cafajeste. Nossa, ela conseguiu ali. Tudo. Aí ele está só olhando. Quando ela termina, ele, gorda. Acabou a discussão. Não tem mais o que discutir. Mas é um slide maravilhoso, né? Bem, Então, aí, mostrando assim, com as mulheres a coisa é complicada, porque é gorda, ninguém quer saber, ninguém olha, pelo menos na cabeça dela. Os homens não. Um homem gordo, vão dizer para ele que ele é inteligente, que ele é rico, que ele é bem-sucedido na vida, ou no mínimo, ele é um fofo. Fofo. É um fofo. Homem gordo é fofo, mulher gorda. Você tem uma barriguinha tão fofa. Posso deitar um pouquinho na sua barriga? Pode, amor, pode deitar. O homem gordo, ele frequentemente não tem nem a dificuldade para arrumar trabalho. Vejam só, mesmo que ele atrapalhe um pouquinho a vida dos colegas, ele consegue um trabalho legal. Se ele tiver grana, ele pode até, vamos ver o próximo, até ter uma namorada interessante. Talvez acho que a Mercedes dele está parada ali seguramente na esquina, né? Está ali parada. Agora, isso tudo é um homem gordo. Agora, olha a sacanagem que fazem com uma mulher gorda. Próximo. Aí. Ela está... Veja. Tem um cachorrinho. Ela está procurando um cachorrinho. Está oferecendo um prêmio para quem achar o cachorrinho. Olha onde está o cachorrinho. Ele está espremido entre os glúteos. Isso não é glúteo maior, né? Não, ele está espremido entre o que na academia se chama os glúteos. Os glúteos. Porque glúteo é uma palavra de academia. Então é isso, quer dizer, a pessoa se vê gorda, né? E acha que a gordura, pode passar? Pode. É o símbolo de tudo que não dá certo na vida dela. A culpa é... Isso. Da mesma forma, se você tem uma tendência a arrumar um culpado. Quem tem uma perna maior que a outra e manca, a vida não dá certo porque eu tenho uma perna maior que a outra. Quem tem, sei lá, tem lábio leporino, a culpa é do meu lábio leporino. O gordo, a culpa é da gordura, por isso que eu não dou certo. Quer dizer, tirando o Jô Soares e o Faustão, os gordos não têm vez.
São raros aqueles que, né, bom, até acabam aproveitando da obesidade, né, da gordura para se projetar, ter uma ascensão social. O Jô perdeu muito a graça dele quando ele fez um regime e emagreceu ainda no século passado. Então o que ele fez? Ele voltou a engordar e ele chama a si próprio de O Gordo, é a marca dele. O Faustão ficou magro, mas piorou, ficou xoxo, né? Ficou xoxo, Bem, doutor Arthur, nós não temos mais muito tempo. O nosso programa precisa de... meia hora é um tempo bom que a gente vai fragmentando, né? Sim. Tratamento. Nós vimos as causas e efeitos. Agora, eu acho que é muito importante você, internauta, entender o que é cuidar de uma pessoa obesa. Já deu para perceber nos programas, nesses 2 programas, né, no anterior de hoje, que não é algo muito simples, não. Desde fatores genéticos, desde um comportamento, de um desequilíbrio emocional, uma proteção, uma fuga, enfim. Então você, profissional da área da saúde, que vai cuidar ou que está cuidando, é muito importante ter uma compreensão desta abordagem multidisciplinar, ou que o Dr. Arthur chama de tratamento integral. Pois é, porque todas essas dietas que aparecem funcionam. Todas funcionam, claro, porque todas têm restrição alimentar. A questão é se são saudáveis ou não. Uma dieta que tira carboidrato por muitos dias não é saudável, porque quando a pessoa voltar, ela vai voltar de forma compulsiva, vai comer tudo aquilo que não comeu antes. Fora que a falta de carboidrato, se a pessoa tiver uma tendência à depressão, ela vai entrar em depressão, porque o carboidrato mobiliza a produção de serotonina. E a serotonina tem a ver com o humor, tem a ver com a vida afetiva. Veja, esse é um detalhe muito interessante para você, profissional, personal trainer, professor que cuida de pessoas, essa questão do carboidrato. Veja, o doutor Arthur chamou um ponto muito importante, a relação entre a supressão do carboidrato e aí, as possibilidades de incidência do quadro depressivo. Tirar carboidrato mais do que 3 dias é muito arriscado, muito. Por quê? Porque, como eu disse, você tira o carboidrato, sua energia cai, seu humor cai e você facilmente fica deprimido. E se deprimir, você vai comer carboidrato compulsivamente e vai engordar tudo de novo. Tradução, não existe milagre. O que existe é se a obesidade é uma doença que tem muitas causas, muitos fatores, fator genético, metabólico, social, psicológico, endócrino, uma série de coisas, então o tratamento tem que ser longo, não existe milagre, porque você pode emagrecer para o mês que vem, pode, mas você vai aos poucos voltar para a sua zona de conforto, onde você vai engordar tudo de novo. Então você tem que cuidar da sua nutrição a longo prazo e parar de dizer estou de regime ou não estou de regime. Tem que estar de dieta, não regime. Dieta que é uma coisa mais ampla. É uma mudança. Atividade física, eu adoro esse slide. Esse slide é maravilhoso, né? Olha, até Einstein fazia atividade física, e tatuado ainda. Tatuado. Então, sem atividade física, você vai queimar aonde? No elevador? No computador? Não, você tem que queimar aquilo que você come. Então, a atividade física é essencial. Ninguém emagrece sem atividade física. Então, a atividade física tem que ser combinada com a nutrição, porque se você vai malhar e na hora que você sai da academia, você vai comer batata frita, linguiça frita e chopp, coitado do seu treino. Uma questão que nós vimos 2 pontos aí abordados, a questão da reeducação alimentar, né, da orientação nutricional, né, não do regime, da dieta, né, da atividade física, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que talvez possa esclarecer muitos internautas. Eu diria assim, o paradoxo. Doutor Arthur, se as pessoas sabem que a obesidade é ruim, tem consequências, se eles sabem que reeducação alimentar é importante, o exercício, no entanto, eles relutam. É um desequilíbrio é uma palavra meio pesada, é um componente emocional, psicológico, esse conflito, eu sei, mas não. Pois é, porque não esquece da zona do conforto. Eu sei, para ir para a academia, por exemplo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então o grande problema é a zona de conforto. É a zona de conforto. E tem mais uma coisa, por exemplo, a pessoa, 2 coisas. A primeira, a pessoa sente um vazio. E o vazio, como todo substantivo abstrato, é um abstrato. Uma coisa abstrata. Então ela quer preencher o vazio. Como é que ela preenche? Com comida.
doces, carboidratos. Então, ela preenche o vazio com uma coisa concreta. Preenche o abstrato com concreto. Nunca vai dar certo. É um conflito, é uma coisa grande, enorme e vazio por dentro, né? Assim, E vazio por dentro, que ela imagina que conceitualmente. comendo preenche o buraco e jamais preenche. Então, isso é uma coisa. A outra é assim, já tem a cabeça de gordo, ela pensa como gordo. Por que muita gente que faz a cirurgia bariátrica volta a engordar? Porque não tratou a cabeça. O corpo ficou magro, a cabeça continua gorda. Então, é muito comum que pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica recuperem todo o peso. Por quê? Porque o estômago ficou desse tamanho, então elas descobrem que podem se viciar em creme de leite, sorvete, laticínios em geral e álcool. E pronto. E aí, resolveu o problema de satisfazer a compulsão. Quer dizer, você diminui o tamanho do estômago, mas não diminui o tamanho da mente. Da né? mente, quer dizer, continua pensando como gordo. O que é pensar como gordo? É se encher. Você pode ser um gordo de comida, você pode ser um gordo de shopping center, que você compra 80 vestidos, mas vai usar 2. Você compra 50 sapatos, vai usar 1. Tudo isso são formas de acumular sem necessidade. Ou seja, são formas simbólicas de gordura. É a gordura no armário, é a gordura na geladeira, é a gordura na sua sapateira e assim por diante. Arthur, nós poderíamos, concluindo, nós estamos com o nosso tempo terminando, né? Então, estou recebendo aqui pelo ponto que nós podemos continuar, o nosso índice está sendo bastante alto, as pessoas estão gostando pelo tema, né? Mas, na verdade, assim, dieta, exercício, em muitos casos, ou talvez na maioria dos casos, a intervenção de um psicoterapeuta. Quer dizer, se houver compulsão, tem que ser uma intervenção medicamentosa. Isso, eu gostaria de abordar um pouquinho essa questão. Porque a compulsão é uma coisa mais forte do que eu. Eu perco o controle. A compulsão é comer uma grande quantidade de alimentos energéticos num curto espaço de tempo e sem controle. Como Depois que o vem o medicamento arrependimento. atuaria nesse caso particular? O medicamento usado é o antidepressivo. É o antidepressivo. Porque a compulsão é uma forma de manifestação da depressão. Então a compulsão é tratada com antidepressivos durante um período. E a gente ouve falar dos anoxerígenos. Anorexígenos, sim. A maior parte dos anorexígenos, infelizmente, foram proibidos pela Anvisa. Todos os médicos do Brasil, nutrólogos, endocrinologistas e psiquiatras também, lutam, fazem o possível, pedem para que esses medicamentos voltem, são permitidos em outros países, são comprados até sem receita. Aqui a Anvisa entendeu que, como tem médico que abusa, que prescreve o que não deve, então está proibido e nenhum médico pode usar. O Reductil ele estaria em qual categoria? É o Reductil, que agora nem mais chama Reductil, agora acho que é só o sal. É a sibutramina, tem algumas marcas, né? A sibutramina, ela não é um inibidor de apetite, ela promove a saciedade. Então ela promete que você vai diminuir seu apetite por doces, por massas, etc., e vai se sentir bem. Promete. Para alguns casos funciona, para outros não funciona. Bom, é o que sobrou. Eu sei que a sua abordagem... E quero só falar mais uma coisa, claro, né? Porque eu disse, a minha palestra chama-se Distúrbio Psicológico, Causa ou Consequência da Obesidade. Então eu vou terminar dizendo que o distúrbio psicológico é causa e consequência da obesidade. Tá? É isso. Bem, Arthur, nós estamos terminando nosso programa, agradecendo muito a sua fantástica contribuição. Pode passar o último. O último slide? É o que tem. Isso. Bom, tá aí esse é o meu segundo e-mail. Tá? O segundo e-mail. Eu deixei o outro. O que você acha da ideia? Eu te fiz o convite, agora eu vou te colocar, de nós transformarmos. Essa nossa conversa, esses 2 programas, eu acho que é de uma riqueza fantástica. Eu acho que o conteúdo, as orientações, e eu digo como professor de educação física, como profissional da área de educação física, que muitas vezes o profissional tem muito mais a abordagem, o conhecimento de alguns aspectos, aumento do adipócito, ingestão calórica, mas acaba não tendo esta visão, este conhecimento, né, do indivíduo obeso, né, e essas causas, essas consequências, mas essas intercorrências. Então, eu queria fazer o convite aqui, né, para nós transformarmos isso daqui em algo didático, pedagógico, para que as pessoas pudessem ter esse acesso à informação por meio de um curso como
né, transformando essas informações mais pontuais. Acho que seria uma grande contribuição para nós da educação física. Fica aqui o convite. Eu gosto desse jeito de ensinar, batendo papo. A minha ideia é uma coisa exatamente leve. essa, é transformar, não numa coisa formal, porque acho que o ensino hoje mudou bastante. Né? E lembrar que o grande desafio, tanto do terapeuta quanto do professor de educação física, do professor mais ainda, é conquistar esse tipo de população para as academias. Por quê? Porque, em geral, vão para as academias as pessoas que precisam menos. Em geral, fazem dieta as pessoas que precisam menos. As pessoas que precisam mais se sentem discriminadas, elas se sentem olhadas, julgadas, analisadas, elas odeiam isso. Então, elas voltam para casa, que é a zona de conforto, e vão para a cozinha ou para a televisão. Como característica pessoal, de um profissional que vai cuidar das pessoas obesas. Eu gostaria que você desse uma dica, uma recomendação, uma sugestão. Assim, olha, seja mais um professor de educação física, de educação que física vai atuar, porque às vezes o professor está muito preocupado com o ganho de massa, ele está mais ansioso às vezes do que o próprio aluno. Assim, algumas características. Professor, você quer ter sucesso ou mais sucesso, você tem que ter... Primeira característica, professor, fale menos do que o aluno. Isso é muito importante, porque eu tenho pacientes que trocam de personal, que dizem, eu não aguento mais, ele me conta toda a vida dele, as brigas com a mulher, as brigas com a mãe, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou pagando para ouvir ele. Bom, ele faz terapia com Pois com faz. Então, primeiro, fale menos do que o cliente e procure falar de um jeito sério. Procura fazer uma orientação geral, porque não adianta ela simplesmente ficar levantando aquele peso e ponto. Ela tem que levantar aquele peso, você tem que saber o que ela come, não dando muito palpite. Ele nem deve interferir não deve interferir está preparado, muito. né? Uma outra coisa que você tenha muita certeza, você fala, mas não fala muitas coisas no mesmo dia. Hoje você fala do pastel frito, outro dia você fala do bife, enfim. Doses homeopáticas. Em doses homeopáticas a pessoa vai mudando. E também lembra que, principalmente em relação ao personal trainer, muita gente utiliza o personal trainer disfarçadamente como um psicoterapeuta. Talvez você esteja sendo usado assim, lembra que você não tem formação, o que não quer dizer que você não possa ouvir e eventualmente dar um palpite, mas o palpite não deve ser na base do eu acho que. O palpite deve ser o que você acha. Você acha que assim está bom? Você acha que esse é o melhor? Não tenta impor os seus valores para o seu aluno, porque às vezes a sua vida não tem nada a ver com a vida dele. Prestar atenção. Professor, calma, estude, fale menos, transmita confiança acima de tudo. Arthur, meu querido amigo, nos conhecemos há séculos, no século passado. No milênio passado. Milênio passado, século anterior. Muito agradecido pela sua atenção e gentileza, abriu um espaço numa agenda bastante ocupada no consultório, tem daqui a pouquinho o atendimento, né? Eu agradeço muito e seguramente voltará outras vezes para continuarmos essa conversa. Para falar contigo... Tá aí esse e-mail e o outro e-mail que eu deixei. Já foi colocado no GC. Isso. Tá bom? Tá bom? E fica aqui o nosso convite, então, para nós montarmos um curso com esta forma, não conversando. Dialogar, interativo. Interativo, que eu acredito nessa metodologia. Internauta, muito obrigado pela sua atenção. E esse programa vai ficar disponível, se você não tiver tempo de assisti-lo na íntegra, saiba que ele vai estar na Forte TV, e você poderá assistir e comentar com seus amigos, professores, clientes, sobre essa nossa agradável conversa sobre obesidade, distúrbios psicológicos na obesidade, causas e efeitos. Doutor Arthur, obrigado. Até a próxima.